Salve, amigo do futebol de mesa de todos os cantos do planeta que acompanham a programação do canal Mundo Botonista. Hoje, eu, Jefferson Carvalho, estou aqui para falar com um campeão, um novo ídolo para o futebol de mesa do estado do Paraná. Em instantes, vou falar com João Antônio Ferreira Bernardes, o nosso João Antônio aqui do Londrina Esporte Clube. Roda a vinheta, daqui a pouco a gente volta. Mundo Botonista apresenta Aglomerado Videocast, um oferecimento de Gesine Arena, o primeiro espaço dedicado à modalidade 12 toques no Espírito Santo. PRP Botões, tudo para a prática do futebol de mesa num só lugar. E Tatucal Produções, porque vida é essência e música é vida. E é isso, amigos, já estamos de volta e eu agora já vou chamar aqui à tela o nosso querido convidado de hoje, um menino já tão jovem, mas já começa condecorado, estão vendo aqui do lado? Olha que linda camisa, uma das camisas mais lindas do futebol brasileiro, do nosso glorioso Londrina Esporte Clube, que tem agora um departamento de futebol de mesa muito bem conduzido. João Antônio, querido, parabéns pelo título brasileiro, parabéns por esse título trazido para as terras paranaenses, depois de um longo tempo, e que prazer tê-lo aqui no nosso aglomerado. Como é que você tá, querido? Tá curtindo ainda a lua de mel com o troféu de campeão brasileiro? Boa noite, Jefferson. Obrigado pelo convite. Ainda toda vez que eu entro aqui no quarto, dou uma olhada no troféu, relembro os dias que eu passei lá no Rio, mas falando aqui para o futebol de mesa paranaense, esse título foi importantíssimo para colocar tanto as cores do Londrina quanto as cores do Paraná de volta ao topo. O último título brasileiro que teve foi do meu primo, o Léo, mas agora eu também tô com o nome ali no Londrina por ter conquistado esse título. Ô, João, acho que a gente podia começar justamente por aí essa conversa, né? Eu estava aqui bolando, como é que eu vou falar com esse menino? Esse é um garotinho ainda, ele tem 14 anos, agora você acabou de fazer 15 anos, inclusive você fez 15 anos durante o Campeonato Brasileiro, né, querido? Então, tão jovem que você é, eu fiquei pensando, nossa, o que eu vou perguntar para esse cara, né? Porque ele está apenas começando a jornada dele, é o primeiro Campeonato Brasileiro que ele joga e já foi campeão, né? Então eu fiquei pensando como abordar você, e eu acho que a melhor maneira é permitir que os botonistas do Brasil inteiro conheçam um pouco mais da história pessoal do João Antônio. João, então vamos começar pelo começo, né? A melhor maneira é começar pelo começo. Conta pra gente, assim, de onde brota, né, esse seu conhecimento, esse gosto seu por futebol de mesa, por futebol de botão, né? Quem é que plantou essa sementinha no João Antônio? Quando que isso aconteceu? Foi em janeiro de 2022, aqui no Paraná iria ter o torneio início, e o Roger, meu primo, e o Léo chegaram aqui em casa e falaram assim, vamos lá no campeonato, e eu tinha um time que o Roger me deu, e eu falei assim, vamos, eu fui lá, acabei ficando em quarto lugar da terceira divisão, acabei perdendo empatando o jogo e o meu adversário tinha a vantagem do empate, mas foi aí que eu percebi, conheci novas pessoas, gente finíssima, todo mundo do Londrina, e eles falaram assim, não, vem jogar com a gente aí, os próximos campeonatos, e eu já planejei tudo. Falei assim, quando que é o próximo campeonato, horário, já tinha combinado com o Roger e com o Léo para eles passarem aqui para a gente ir juntos.
E daí para frente foi aonde começou. O João, é muito interessante porque todo mundo que a gente vai conversar que é aí de Bela Vista, né? Isso é muito interessante, porque Bela Vista do Paraíso é uma cidade pequena, bem pequena, aqui próximo a Londrina, né? Acho que fica aqui uns 40, 50 quilômetros aqui de Londrina, que é a cidade mais conhecida aqui da região, digamos assim, no norte do estado do Paraná. E apesar de ser pequenininha, essa cidade ela é uma das capitais do futebol de mesa do Brasil, 12 toques, porque já formou alguns campeões, algumas figuras. Eu fiz uma lista aqui, dá uma olhada. Não sei se você tem noção de todos esses nomes, presta atenção, João. O Vitor é o nome talvez mais conhecido, porque né, é campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, etc. Eu fiquei sabendo que você treina bastante com ele e o CT de treinamento dele é o seu CT também, é lá que você vai treinar. O seu primo, opa, passou uma moto aqui barulhenta. O seu primo, né, o Leonardo, você mencionou na sua resposta, ele tinha sido o último campeão sub-18 aqui pelo Paraná, né? E o Léo é um exímio jogador de 12 toques, cara espetacular. E ele foi campeão lá em Botucatu em 2016, esse tinha sido o último título. Então, olha que família abençoada, né? Um primo ganhou um Campeonato Brasileiro, o próximo a ganhar também é de Bela Vista. Eu te pergunto, depois, olha, completando a lista. Teve outros que não foram campeões brasileiros, mas chegaram muito perto disso, foram vice-campeões. O Roger, que também é seu primo, é o irmão do Léo, né? Foi vice-campeão brasileiro da categoria de base. O Vinícius Barbosa, que hoje mora em Curitiba, era de Bela Vista, também acho que foi vice-campeão ou terceiro de um campeonato sub-18. O Arthur Abelha já foi vice-campeão brasileiro, inclusive acho que ele perdeu na última rodada esse campeonato brasileiro sub-18. Posso estar falhando a minha memória. Ainda tem o Robertinho da Alcim. Não sei se todos esses nomes são familiares para você, se os seus primos te contaram essa história toda, João. Você sabia que Bela Vista tem toda essa tradição com futebol de mesa? Sabia porque quando eu vou jogar no Vitor, ele vai contando as histórias. Tinha também, antigamente, o time do CRB também jogava o Barbosa, o Robertinho, o Vitor, jogava o Pedro Dalcin. E não me lembro, mas eu acho que eles já disputaram um campeonato brasileiro em interclubes, mas esse quarteto aí, individualmente, já ganhou bastante coisa, tanto no Paraná quanto fora. Ô, João, e como é que você é longe das mesas de futebol de mesa? Quais são os seus outros interesses? Você joga videogame, por exemplo? Tem gente que fala assim que videogame é inimigo do futebol de botão, né? O João Antônio é dos games também, curte jogar um videogame. Com quais jogos você brinca, se você curte? Conta pra gente um pouquinho das suas horas de lazer aí. Como é que é o João Antônio fora das mesas? Fora das mesas eu gosto também de videogame, gosto de jogo de futebol, gosto de jogar futebol. A gente tem um grupo que, quando eu tava lá no Brasileiro, todos comemoraram meu título no grupo, mas a gente tem um grupo para marcar jogar bola, final de semana, agora que a gente tá de férias, quando consegue no meio de semana, vai. Mas final de semana eu já falei assim, se não for ter treino de botão, aí eu vou. Ô, João, e é pelado o negócio ou é organizado? Você tem função no campo? Qual a posição que você joga? Como é que funciona isso aí? Não, aí com eles é pelada. É só organiza assim hora e o dia e monta os times na hora e vai. E castiga alguém, joga ele lá no gol. Tem um goleiro. O time que cai com goleiro tá tranquilo. O outro que tem que escolher quem vai no gol. Legal. E, João, e você torce para que time no futebol? Você gosta de assistir futebol também? Qual o clube do coração? Conta pra gente. Meu clube do coração, assim, desde pequeno é o Palmeiras e o Londrina. Sempre acompanho os jogos dos dois, sofro, fico feliz, assisto o jogo com os amigos, assisto o jogo em casa, mas só não acompanho quando eu tô jogando botão ou tô em algum campeonato. E no videogame, o que você gosta de brincar? É futebol também, João? Ou você joga outros games? É futebol também, FIFA e o PES, só.
Mas você gasta bastante tempo com isso? Porque eu jogo videogame, eu também gosto de jogar futebol no videogame e às vezes nossa, vou madrugada dentro aqui. O João Antônio é desse também ou não? Só joga para dar uma relaxada? Ah, só jogo quando eu tô no tempo livre, porque a maioria do tempo, se eu tô jogando, mas tô entediado, aí eu vou aqui na mesinha do lado, começo a chutar um pouco pro gol, se eu tenho, se tem alguém querendo jogar botão, eu falo assim, não, vamos, é tal horário, só vou me arrumar e vamos. Mas eu jogo só para relaxar um pouco. Legal. Ô, João, olha, eu tenho aqui alguns depoimentos que eu queria lançar para você, algumas pessoas que fizeram questão, a hora que souberam que o João viria aqui no nosso aglomerado videocast, falou assim, não, eu quero mandar um recadinho, eu quero mandar parabéns para o João. Então eu vou colocar esses vídeos aí e aí você fica à vontade para respondê-los se você quiser, tudo bem? Beleza. Vamos lá. Boa tarde, amigos do Mundo Botonista. Eu sou o Rogério Nascimento, presidente da Federação de Futebol de Botão do Paraná, e queria aqui fazer um pequeno depoimento sobre os resultados do nosso último Campeonato Brasileiro, realizado no Rio de Janeiro, e sobre um resultado muito importante para a gente, que foi o título do Sub-18 do nosso atleta do Londrina, o João Antônio, né? O Paraná sempre teve grande tradição aí nas categorias de base, com vários campeões, e esse ano tivemos novamente, né, um bom resultado com o João Antônio, que se sagrou campeão. Então aqui vai o nosso agradecimento a toda essa parte, a toda a dedicação do João Antônio. Esperamos que ele continue essa trajetória e que conquiste mais títulos, tanto na categoria sub-18 e quem sabe mais para frente também na categoria principal, né? Se ele conseguir essa trilha aí, com certeza ele tem demonstrado essa dedicação, né, e talento, né, para seguir em frente e conquistar bons títulos mais para frente. Então aqui vai o nosso agradecimento por ter representado tão bem o nosso estado e ter mantido a nossa tradição aí de bons botonistas nas categorias de base. Valeu? Um abraço, João. Até mais. Ô, João, isso daí você conhece, né? O presidente da Federação de Futebol de Botão aqui do Paraná, o Rogério Edson. E aí? Queria agradecer a ele. No meu primeiro título, que foi aqui em Bela Vista, foi o Campeonato Paranaense do ano passado. Quando eu cheguei na semifinal, cheguei primeiro nele, e pedi umas dicas do mental, tipo, para manter a concentração na hora do jogo, não ficar olhando na outra mesa do lado, se preocupar mais no meu jogo, e também no Robertinho, quando eu fui para a final. Ele falou assim, faz o simples, faz o seu, que você tem futebol para conseguir ganhar o título, e fazendo isso você vai conseguir levar o título para casa. Consegui vencer um atleta do Londrina também por 6-3 naquela final. Tem na página da Federação Paranaense no Instagram esse jogo. E foi aonde eu falei assim, esse é o primeiro de muitos. Consigo, com esse futebol de mesa que eu tô jogando agora, eu tenho só a melhorar e conseguir mais títulos. Bem cedo você conseguiu ali os primeiros títulos, né? E isso chamou a atenção das pessoas. Falou, nossa, mas esse menino começou agora, já tá jogando tão bem. E você tem noção, João, de o quanto esse título seu é importante? Lógico, é importante para você. O João agora tem uma estrelinha no peito, um troféu aí no quarto para guardar. Mas aí o quanto ele é importante para mais pessoas, o quanto ele é importante para, por exemplo, o departamento de futebol de mesa do Londrina Esporte Clube, que também está iniciando um trabalho muito bonito, com títulos, já com vitórias, mas como é importante ter títulos, né, para alimentar esse projeto, e o quanto ele é importante, vejo que o presidente da federação do nosso estado está te parabenizando aqui, o quanto isso é importante também para todo o futebol de mesa do nosso estado. Eu tenho um pouco de noção disso, porque tanto lá no Brasileiro quanto depois no campeonato que a gente fez aqui, a etapa, todos me parabenizaram, tanto quem estava lá no Rio quanto quem não foi. Eu recebi um depoimento também do Londrina em papel, está ali junto com o troféu, depois eu posso até mostrar.
Mas eu vejo não, não pro meu futebol de mesa, mas sim eu vejo futebol de mesa paranaense feliz com esse título. O pessoal do Londrina também, lá na viagem eles falaram assim, não, você não ganha, se você ganhar depois do seu aniversário a gente vai tacar você no mar de noite, mas brincando assim, mas eles ficaram bem felizes com esse título. Que legal, que bacana. E assim, você estava cercado de muito carinho lá também, né? Fala pra gente da importância sua mãe chama-se Marina, né? Isso. Então, fala da importância da família, do apoio da família, numa conquista grandiosa como um campeonato brasileiro, João. A minha mãe, ela sempre me incentivando. Esse último estadual que teve lá no Sesc em Londrina, ela não foi, mas daqui de casa ela falou assim, você sabe o que você precisa fazer, porque você tá jogando bem, só manter a concentração, não ficar bravo e ir pra cima, fazer gol. E é um apoio a mais que eu tenho quando eu entro na partida. Eu falo assim, não é só pra mim que eu vou ganhar essa partida, é pra todos que estão torcendo por mim, que me apoiam. Então tá bom, João, vamos ouvir mais um depoimento desses que chegaram aqui para mim. Vamos ver se você conhece essa fera. Fala pessoal do Mundo Botonista, fala Jefferson, tudo jóia? Estamos aqui para falar do João Antônio, nosso campeão brasileiro sub. Então, eu e o João temos uma relação no futebol de mesa aí bem legal. Desde quando eu voltei a jogar, faz 1 ano e meio mais ou menos. O João também começou a jogar nesse tempo e a gente veio treinando junto. Inclusive o clube que a gente treina é aqui pertinho da nossa casa, pertinho da casa do Vitor Herman, então nós estamos sempre aí treinando junto. Inclusive o time que o João joga, eu tive um pouco de influência nessas medidas, porque eram medidas que eu estava jogando na época, e o João não chutando ali, né, com o meu time, não, eu quero um time desse, comprou um time desse, depois fez peças novas para esse time, e a gente sempre ali junto, incentivando, dando opinião no jogo dele, e aí tá o João, colhendo os resultados de treinos, e é muito legal isso, porque a gente fica feliz, né, que fez parte dessa trajetória dele até aqui, e espero ver o João aí com mais novos troféus na mão aí, com mais novos títulos, pra gente comemorar junto. João, um abraço e pra cima, cara. Ô, João, esse aí é o nosso querido Renan Pimenta, e fala pra gente um pouquinho dessa influência, que história é essa das medidas aí, qual é o dedo dele que tem nessa história? O meu primeiro time, ele era... Eu não sabia medida de nada, não fazia ideia. Só sabia que ele era um pouco leve para mim. E foi num aniversário do ano passado meu, que um tio meu chegou e deu um time de presente. Esse time aqui, ó. Um Palmeiras. Medida bonito. 23. E foi aí que eu abriu minha mente nas medidas. Após isso, eu comprei peças novas do time que eu fui campeão. Era um Palmeiras também, então eu jogava com os dois juntos. Era também grau 23, só que mais pesado. E só tinha 4 peças aquele time fechado. Aí eu cheguei ao Rony, do Londrina também, e pedi com um zagueirão e pedi grau 25. Foi bom, porque melhorou muito o meu jogo, além defensivamente quanto ofensivamente. E foi com o Renan, com o Vitor, com o Léo, com o Roger, que eu fui descobrindo medidas novas, fui chutando com um time diferente do meu, e fui vendo o que é bom, o que é ruim, o que é... Ruim não, né? Para minha mão é mais leve, mais pesado, isso. Mas o Renan, nos treinos, antes eu chutava poucas bolas no jogo, porque eu tentava sempre arrumar a perfeita. E ano passado, assim,
E ele falava assim, não, chuta mais da intermediária, porque quanto mais bolas você chutar, mais chance tem de você fazer gol. E você não faz 2, 3, você pode fazer 5, 6. E eu comecei a chutar da intermediária e comecei a chegar mais perto. E comecei a fazer mais gols. Mas o Renan foi bem importante nos meus treinos, até hoje. Ele até chamou eu para jogar hoje, eu tinha falado que teria a entrevista e marquei já para amanhã. Mas o Renan é um cara gente boa, ajuda bastante. Uma paleta, a primeira paleta que eu fui campeão, eu tava só usando ela e ele que me deu de presente essa paleta. Que legal. Então, é um cara, é o sparring seu lá. Ele te ajudou a se preparar para esse brasileiro, se a gente for pensar, né? Vamos ouvir mais um depoimento. Vamos ver se você conhece mais um aqui. Vamos lá. Fala, galera do Mundo Botonista, tudo bem? Aqui é Vitor Herman e tô aqui para mandar aí um grande abraço aí pro João Antônio, campeão brasileiro 2023 da categoria sub, né? Uma categoria de base, uma categoria difícil, tão difícil, né, a gente trazer novos botonistas e, porra, eu fico muito feliz dele que treina comigo aqui na minha casa, inclusive eu tô aqui na minha sala de botão aqui, treinou comigo durante todo esse tempo, todo esse ano, assim, foi incrível, né, a evolução dele nesses 2 anos. E, porra, desejo vida longa pra ele aí, treinar sério, pesado comigo. É o meu grande parceiro aqui, cara. Eu fico feliz. Porra, pra mim ele é como um filho, né? Frequenta a minha casa, tá junto com a gente aqui quase que diariamente. Esse final de semana mesmo ele treinou aqui comigo no sábado, cedo e à tarde. É o meu grande parceiro de botão aí. Ele, o Renan Pimenta aí, estamos treinando forte junto. Valeu, João. Um grande abraço, cara. Sou seu fã. E vamos junto, cara, tem muita coisa boa ainda pela frente. Botão, você viu, não tem segredo, cara, é treino, treino e treino. E a coisa acontece. Grande abraço, meu amigo, fica com Deus, viu? Tamo junto. João, e aí, esse depoimento aí? O cara é bem conhecido, hein? Você tá bem de fã, ele falou que é seu fã. Mais um que nos treinos foi primordial para esse campeonato brasileiro, porque eu jogava muito afobado, eu ia já tocando, já indo para o próximo. Então, com ele falou assim, primeira coisa que você tem que ter é calma, pediu pro gol, vai dar as costas para a bola, fica tranquilo, chega devagar, ajeita uma bola boa, você viu que tá boa de onde você tá fazendo, você vai e chuta. No primeiro dia, eu fiz isso bastante, tanto que eu fiz 37 gols em 6 partidas. Mas no segundo dia, foi aonde subiu pra cabeça que eu tava invicto. Tinha grande chance de ir pro título, porque o atual campeão não tinha conseguido ir. E na minha cabeça, a partida decisiva para ver quem ia passar em primeiro ou segundo era com ele. E com isso eu vi uma brecha para tentar passar invicto, porque no primeiro dia eu já vi que eu joguei muito bem, só que no segundo já deu uma decaída. João, desculpa, você está falando do jogo contra o Pedro Antônio? Também, o segundo dia em si. Eu fiz 13 gols em 5 partidas. Já decaiu muito meu nível de gol, porque eu vi essa brecha de ter passado invicto e subiu muito para a cabeça. E com isso, acabei tendo a derrota com o Pedro Antônio, que jogou bem. Eu esperava enfrentar ele na semifinal, mas ele acabou caindo nas quartas. Eu te pergunto, essa derrota pro Pedro Antônio, também fruto dessa pressão que você mesmo se colocou,
foi um momento de dúvida ali, mas imagino que tenha sido um momento importante para você também dar aquela acordada, né? Falou, viu, eu preciso jogar, né? Esquece esse negócio de ser invicto, né? Como é que isso funcionou? Essa derrota trabalhou com a sua cabeça, João? Conta pra gente. Essa derrota foi bem importante para eu ver que não é todos os jogos que eu vou ganhar e nem todos que vão ser, entre aspas, fácil. Todos os jogos que eu ganhei, eu consegui controlar o jogo. Só que no jogo contra o Pedro Antônio, ele conseguiu controlar primeiro, eu tentei reverter, acabei 2-2 no primeiro tempo, e no segundo tempo, eu com uma saída, eu botei uma pressão em mim mesmo de fazer o gol, que seria muito importante naquela partida, mas acabei tendo a derrota e falei assim, se eu enfrentar ele no mata-mata, eu preciso fazer um jogo perfeito. Poucos erros, uma marcação que dificulte ele de onde ele estava fazendo os gols, mas mudar um pouco meu estilo de jogo contra ele. Ô João, assim, o Pedro Antônio teve estava analisando sua campanha aqui, foi sua única derrota, foi justamente esse jogo contra o Pedro Antônio. Para quem não conhece, o Pedro Antônio é filho do nosso Jair Antônio, lá do TMJ, e você fez outras duas, acho que você jogou 2 vezes também com o irmão dele, né, o Tuguinha, e foram 2 jogos muito bons ali, muito disputados, João. Fala um pouquinho também desses 2 meninos aí. Você já falou um pouco do Pedro, você pode falar do Tuguinha pra gente. Foi um jogo semelhante com o do Pedro. O Tuguinha conseguiu me marcar muito bem. Somando as 2 partidas, fiz 5 gols nele na semifinal, só que eu consegui controlar o jogo contra ele. Na semifinal eu vi que ele sentiu um pouco da pressão, porque tinha bastante gente em volta, tanto jogando quanto assistindo. Tinha um jogo da TV ao lado, então eu acho que isso tirou um pouco da concentração dele. Mas se ele tivesse feito um jogo igual o do irmão dele, feito mais gols, eu acho que eu não teria chegado à final. Caramba, os meninos jogam bem e talvez eles estejam também um pouco mais maduros, né? Eu acho que o Pedro Antônio era o mais velho ali junto contigo, né? Eu posso estar enganado, se eu estiver enganado, me corrija, João. Eu acho que esses anos agora, quando você está jogando ali entre o sub-18, tem uma faixa de idade que ela é muito larga, né? E ela faz muita diferença. Se você tem 25 ou 35 anos, não vai fazer tanta diferença. Agora, quando você tem você tem 11 anos, você vai jogar contra um cara de 15, 16, faz muita diferença, né? Esse amadurecimento acontece muito rápido, né? Nessa faixa etária, né? Deu para perceber no jogo contra o Meli, contra o Manu, o Pedrinho, o Tuguinha, que foram jogos que eu consegui controlar. Só que eu peguei o José Augusto e o Pedro Antônio, que são mais velhos, o Lino Bala, que são os mais velhos junto comigo, que no começo eu consegui controlar contra o José Augusto e contra o Lino, que eu controlei o jogo e deixei o jogo correr como eu quisesse. Contra o Pedro Antônio foi como eu falei, ele conseguiu controlar no começo, abrindo 2-0, e eu cheguei atrás no empate para não deixar ele distanciar tanto. Mas Desculpa, se eu tivesse conseguido controlar aquela partida, eu acho que eu não teria perdido para ele. João, você está falando aí de pressão, de se colocar pressão, dos meninos mais novos sentirem ainda mais essa pressão. Fala pra gente um pouquinho da sua experiência de estar num Campeonato Brasileiro. Muita gente sente o fato da viagem, você está longe de casa, você está, digamos assim, está um pouco longe da sua zona de conforto, né? Então você já está dormindo fora da sua cama, sem o seu travesseiro, você já está... Fora o fato de estar numa cidade diferente. Você chega ali num ambiente que é um salão com mais de 50 mesas, 60 mesas, e aquele monte de gente ali atrás do mesmo objetivo, todo mundo ali querendo vencer, todo mundo querendo um lugar ao sol. Então rola um ambiente também de pressão, de competição, de muita competição. Como que você se relacionou com
com esse sentimento, né? Não sei se isso te brotou, se alguém ali foi importante para te acalmar, né? Dos mais experientes ali do Londrina, você tinha uma grande equipe do Londrina ali, inclusive seus primos estavam ali, né? O seu primo, o Roger, estava ali. Imagino que o Lucas Prando, por exemplo, não deve te dar paz, fique na sua orelha ele falando também, né? Então, assim, o quanto você lidou com essa questão da pressão, quanto foi importante ter pessoas por perto para lidar com isso. E uma última pergunta para você responder também, que é com relação a pressão de jogar na arena, né? O quanto isso representou para você, se é complicado jogar debaixo de holofotes, de luzes, dar entrevista, saber que tem 10, 12 câmeras ali filmando tudo. Da viagem, eu evitei dormir no avião para chegar no hotel. Eu cheguei no Rio, almocei e dormi, para já me acostumar com o hotel, com o espaço que eu ia ficar. Dormi tranquilo, sem pensar em campeonato. Cheguei no outro dia, no primeiro dia do adulto, compareci lá no campeonato, ajudei tanto o Renan a passar do primeiro dia, que ele precisava ganhar a última partida. Eu assisti antes a partida do adversário dele, falei, ele tá chutando daqui, chegando daqui, e foi a partida que ele passou. Não só o Renan, o Fernando ET também. Eu ajudei ele a passar, ele precisava ganhar os 2 últimos jogos, ele conseguiu ganhar e passou. E a questão de jogar na arena, no primeiro jogo meu contra o Heitor, eu senti um pouco da pressão no começo, consegui abrir também 2-0 e já fiquei mais tranquilo. Na final, eu não estava tão tenso, apesar de ter bastante gente em volta do que do primeiro jogo e ser uma final de um campeonato brasileiro. Na minha mente eu estava tranquilo para fazer meu jogo, apesar de eu ter saído de um jogo tenso, difícil, contra o Tuguinha na semifinal. Eu fui para fazer meu jogo, sem pensar muito, igual eu estava assistindo a entrevista com o Kim, igual ele falou do chute no sino, que ele foi sem pensar, foi no automático porque estava quente. Eu fui, antes da final, dei uns chutes na mesa para sentir a bolinha, a mesa, para ver como que ia estar, e percebi que era só eu controlar o jogo que eu ia conseguir ganhar. Legal. Já que você está falando da final, vamos colocar um trecho aqui da final, que eu acho que foi super importante, inclusive você que separou esse trecho aqui. Então deixa eu colocar aqui na tela para você poder comentar, querido. Vamos lá. Então o jogo estava 3-2 a seu favor, você jogava pelo empate, né? Isso. Nessa descida, eu vi que a zaga dele estava bem aberta, já era meu segundo chute que eu já tinha errado, eu estava descendo para o terceiro. Essa hora desse toque foi primordial. Se ele adiantasse, eu acho que eu faria. Na hora, teria que ver, na hora do jogo. Mas esse gol foi bem importante para acalmar os nervos, para deixar não só eu, como todo mundo que estava assistindo tranquilo. E foi um gol muito importante. Tanto o Chico comentou que achava que não daria mais chance para o Meli, mas depois desse gol o Melinho saiu e fez um gol do meio e continuou no jogo. Só que eu acabei controlando depois nesses próximos chutes. Percebi um negócio que o povo falava em final, mas eu falava assim, não, mentira isso, que a mão pesa nos últimos chutes, e é verdade. A mão pesou, acertei de onde eu estava fazendo bastante gol ali da ponta, acertei muito chute no pé do goleiro, porque a mão pesou mesmo. Mas desse lance aí foi o lance mais importante da partida inteira para mim. Porque ele fechou a porta, né? A porta do azar, assim, né? Você acabou, digamos assim, se ele tinha uma esperança no jogo, ele tinha que... Tava 3-2 nesse momento, ele precisava virar para levar o título. E aí ele desce, não faz, e na sua descida você vem, faz o 4-2, aí para você mesmo, acho que você já se disse, né? Bom, agora tá bem mais difícil para ele, agora eu preciso tomar 3 gols para perder esse título.
Sensacional, João, concordo com você, esse gol foi o gol mais importante, e a bolinha quis te atrapalhar nesse lance, a bolinha deu uma entortadinha ali, você teve que buscar ela com muita categoria, né? Coisas de campeão. João, eu guardei um último depoimento aqui, porque eu acho que ele é especial, ele conta uma parte, acho que... Vamos ver o depoimento, depois você comenta. Eu tenho a impressão que sem esse cara aqui, talvez não tivéssemos mais um campeão brasileiro em Bela Vista do Paraíso. Vamos lá. Boa noite, galera do Mundo Botanista. O João Antônio é meu priminho, filho da minha prima Marina. Na pandemia, lá em casa, o pessoal se reunia para jogar baralho, né? Porque a gente não saía. Então, entre família ali, o pessoal, no final de semana, ia jogar buraco. E num desses dias, a mesa de botão estava armada e o João estava lá brincando. Tinha um timezinho velho lá de 10 peças, escalei o time da escolinha de futebol do João, e aí ele começou a jogar, começou a pegar gosto e começou a tomar jeito, né? Então, acho que quando a gente viu o tanto que ele evoluiu nos últimos 6 meses e chegou no Rio de Janeiro, a gente falou, opa, acho que tem uma oportunidade aí de ter mais um campeão brasileiro sub aqui em Bela Vista. E essa é um pouquinho da história do João. E aí, João, o negócio começou, o pessoal estava reunido lá na pandemia, jogando um baralhinho, de repente o primo veio com essa ideia de, vamos jogar um botão. Ele decorou um time para você, é isso? Decorou, ele tá até aqui do lado, ó. Você tem esse o time aqui. Vamos ver se a gente consegue mostrar. Uma escolinha que eu jogava. Como é que é o nome da escola? Planeta Bola. Planeta Bola. Tanto que agora está tendo os jogos do CRB, os jogos de férias, e a escolinha está participando. Agora eu não estou mais treinando lá por causa do meu tempo, estou estudando integral, manhã e à tarde, mas eu vou lá, depois daqui eu vou lá assistir, ver os amigos jogar, matar a saudade aí do povo. E você não estava escalado no time? Não tem você nesse time aí, João? Tem, só que então acha eu aqui dei um chute no meio de uma partida e o escudo caiu. Tá sem emblema o time. Legal. Que bacana que você guardou, olha só. Foi aí que tudo começou, querido. Poxa, que bacana ter você aqui, João. Que alegria ter o futebol de mesa paranaense vencendo novamente no cenário nacional e confirmando, né, uma tradição, né, que o futebol de mesa do Paraná, do norte do estado do Paraná e de Bela Vista do Paraíso tem, né, de formar atletas craques, campeões nacionais, querido. E acho que esse título é um título meio de família, né? Foram os primos aí que te incentivaram a princípio, te dão conselhos. Você tá bem de vizinho aí também, vai direto na casa do Vitor. O Vitor sabe todos os caminhos das pedras, certamente também é importante nessa sua formação. A amizade do Renan. Virou um QG de treino ali também, né? Você deve apanhar bastante lá também do Vitor, né? Tem uns jogos que é pau a pau, mas ontem, sábado mesmo, tava um primeiro tempo, tava 5-5 com ele, o jogo acabou 11-7 para ele. Os treinos são bons lá. Os treinos são bons, tem jogos bem disputados, 7-8, 6-7, mas tem esses placares mais largos. Isso deve dar uma confiança tremenda, né, João? Você está jogando ali contra um dos melhores jogadores do futebol de mesa dos Itoques do Brasil, né? Um cara super campeão como o Vitor. Aí você está treinando contra o cara, você está jogando bem, você está fazendo frente, né? Aí você vai jogar com garotos da sua idade, certamente isso te enche de confiança também. Acho que deve ter sido muito importante isso para o seu título lá. Para quem não sabe, o João Antônio também joga misturado com os adultos aqui as etapas, né, João? Não tem separação nas etapas da coroa de prata. Então você, como é que chama aqui? São corridas, né? Corrida de prata, são as etapas aqui
do estado do Paraná, e o João Antônio joga. Todo mundo joga misturado ali, sub-18, master, o adulto, né, o principal, e o João joga com esses caras, e volta e meia, João, fiquei sabendo que você tá figurando sempre lá jogando primeira divisão, se classificando para jogar as decisões, né? É questão de tempo para ver o João também galgar um espaço ali entre os melhores, também na categoria ouro, entre os principais ali. Nessa última etapa acabei não classificando para a primeira divisão, mas esse ano eu já classifiquei para a primeira divisão, não tinha classificado ainda desde o ano passado, mas eu percebi que se eu classificar, eu tô entre os 8 melhores ali. Não é coisa fácil igual na fase de grupos. É jogo difícil, jogo truncado, todo mundo querendo passar. E quando eu passei para a primeira divisão, eu fui igual quando eu tinha começado. Eu era novo ali. E acabei pegando o Lucas Prana, acabei sendo eliminado, perdendo 6-4. Acabei sentindo um pouco da pressão de ter jogado a primeira divisão entre os adultos, mas é só questão de tempo para amadurecer esse jogo dentro da primeira divisão e começar a tentar chegar nas decisões finais. João, querido, quando a gente já se prepara para encerrar essa nossa conversa, nossa entrevista, eu queria a sua opinião e, assim, fique à vontade para responder ou até para não responder, se você não quiser, se você não tiver uma opinião formada sobre isso. Mas, assim, muito tem preocupado aqueles que cuidam do esporte, né, as federações, os departamentos de futebol de mesa Brasil afora, de a gente estar conseguindo trazer muito poucos garotos da sua idade, por exemplo, para jogar campeonatos brasileiros, campeonatos nacionais, né? A formação de garotos tem sido mais lenta do que se esperava, né? Então a gente tem tido campeonatos brasileiros também com pouca participação, né? Você jogou um campeonato brasileiro que tinha bem menos do que se esperava que tivesse entre atletas e tudo mais. E aí muito se discute, né? O que fazer, como é que nós vamos trazer essa garotada para o futebol de mesa, né? O futebol tem essa conversa também muito pesada. O futebol de mesa está perdendo espaço para o videogame. E não sei, João, você é um exemplo de que não necessariamente, né? Você acabou de dizer que você gosta do videogame também, que joga futebol no videogame, adora futebol em todas as suas formas, joga futebol, brinca de futebol. Então, não sei, videogame é inimigo do futebol de botão? É o videogame que está impedindo de trazer novos garotos para o futebol de botão? Será, João? Muitos se dizem que sim. Eu também acho que sim, porque muitos preferem jogar o videogame porque é mais fácil, você não precisa ficar em pé para se movimentar na mesa, não precisa pensar muito, você já tem tudo ali explicado, você pode jogar deitado, sentado, tranquilo. Mas falando em meninos agora, eu tô com um projeto aqui em Bela Vista, tá eu e mais 11 indo treinar lá, dar uma brincada, e eu percebi que vai, e por enquanto esse ano vai. Vamos ver ano que vem, que é mais perto aqui em Curitiba. Se der, vou estar levando esses meninos pro brasileiro, independente, tá jogando bem ou não, que o importante é o número. Eles estão gostando de jogar, a gente tá fazendo os treinos lá no clube, tudo garotado da minha sala, e a gente já programa assim na sala, já fala assim, quem vai, todo mundo anima na hora, e vai. Nessa última etapa, acabei avisando muito em cima da hora, que foi quando eu tive a ideia, e acabou indo 2 ainda. Só que para esse próximo campeonato, dia 29 e 30, já tem mais de 8, 9 confirmados. Que legal, que bacana, olha que depoimento sensacional. Ele é campeão brasileiro da categoria sub-18 e vocês que ficam perguntando como é que nós vamos trazer mais garotos, você precisa de um garoto, porque um garoto no meio de outros garotos traz muitos garotos, tem o poder de trazer muitos outros garotos. João, querido, que prazer, meus parabéns por esse título sensacional e que seja o primeiro de muitos, tenho certeza que com a sua cabeça,
a sua tranquilidade, você demonstra também ter muita tranquilidade, apesar de tão jovem, que esse seja realmente o primeiro de muitos. Parabéns, você muito orgulho, futebol de mesa do Paraná e da categoria Sub-18. Obrigado, Jefferson. Queria agradecer por participar do programa e comentar também um pouco que você falou que meninos trazem outros meninos. O Wallace Rinco do Meninos tá com um projeto também lá, e eu vi que o Pedro Guerreiro tinha postado. Queria parabenizar ele também, que espero que próximos campeonatos tenha bastante menino aí para competir com a gente. É isso, queridos. Vamos encerrando então o nosso aglomerado videocast no oferecimento de Gesine Arena. Esse foi o João Antônio Ferreira Bernardes, o nosso João Antônio, campeão brasileiro da categoria Sub-18. A gente se vê na próxima semana. Até lá.